Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de filosofia do segundo bimestre. Continuaremos no capítulo 1, Percepção, a primeira relação com a arte, das páginas 290 a 294. Os itens abordados serão percepção e a arte, minha visão de mundo, gostar e perceber, para fazer arte, criar e estimular os sentidos por meio da música. As atividades referentes a esta aula são Mão na Massa, página 291, e o Mão na Massa, página 293. Antes de continuarmos o capítulo 1, vamos dar uma revisão, sobre o que é percepção que nós vimos na aula 1. Bom, a palavra percepção, ela deriva do latim perceptione e refere-se à ação e ao efeito de perceber alguma coisa. Então, a palavra percepção, ela tem a ver com nós percebemos alguma coisa. É uma habilidade para captar, processar e entender a informação que os nossos sentidos recebem. Então, nós podemos também falar que a percepção ela está muito ligada aos nossos sentidos. Através da percepção, nós processamos uma informação e conseguimos formar uma ideia. Então, nós podemos, de uma maneira geral, dizer que a percepção é como nós percebemos o que está ao nosso redor, e isso vai estar muito relacionado aos nossos sentidos. E também, tudo que nós percebemos, nós podemos também processar uma informação. E através desse processamento de informação, nós captamos e formamos uma ideia. Existem alguns tipos de percepção, Essas primeiras estão relacionadas aos nossos sentidos, que é a visual, a auditiva, a gustativa, tátil e olfativa. Essas primeiras elas vão estar relacionadas aos nossos sentidos. Já a social é aquela como nós percebemos as pessoas, a temporal tem a ver com a questão do tempo e a espacial tem a ver com a questão do local. Bom, agora nós vamos falar também nesse final desse capítulo 1 sobre a questão da arte, E a arte dentro da filosofia. Muita gente se pergunta, mas por que, tia Elaine? O que a arte tem a ver com a filosofia? Por que nós vamos estudar arte dentro da filosofia? Bom, para quem não sabe, a filosofia ela tem vários ramos de estudos. E um deles é a estética. E na estética, ela visa o quê? Investigar a essência da beleza e as bases da arte. Vai procurar compreender as emoções, ideias e juízos que são despertados ao se observar uma obra de arte. Então, gente, antigamente a filosofia estudava muito a questão do que era belo, do que despertava as emoções, ideias, nas pessoas. E eles observavam também que esses sentimentos, eles eram despertados quando se observava uma obra de arte. Então, por isso que dentro da filosofia nós estudamos a arte. Por quê? Por causa do ramo da estética, A origem na palavra grega, aesthesis, que significa apreensão pelos sentidos, percepção. Então, a gente pode perceber também que a arte ela vai estar ligada à percepção. E a percepção também está ligada à filosofia. Antes de começarmos mesmo, o capítulo 1, nós temos alguns tópicos que nós já vimos, que é a questão da revisão de percepção, a ligação entre a arte e a filosofia e o que é a arte, Primeiramente, vamos ver as definições. O que é arte? Arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana. Então, a arte ela é uma manifestação humana, certo? E vai estar ligada a uma técnica de um artista, uma habilidade que ele tem para produzir alguma coisa. Ela pode ser representada através de várias formas. Pode ser representada na pintura, na escultura, na própria música, no cinema, na dança e entre outros. Ela tem uma importante função social na medida que ela vai expor características históricas e culturais de uma determinada sociedade. Então, assim, ela tem uma função social, por quê? Porque a arte ela pode expor em uma pintura, em uma escultura, características históricas e culturais de uma determinada época da sociedade. E ela também vai funcionar como uma distração para certos problemas, de modo, um modo de expressar o que a gente sente aos diversos grupos da sociedade. Então, ela também pode ser uma diversão. Quantas vezes nós não saímos para ir a um museu, ver algumas obras de arte, Então, a gente fica olhando, a gente vai se divertindo e vai despertando sentimentos em nós,
não é isso? Então a arte ela também serve para dar uma distração de alguns problemas, ela serve como um divertimento, um lazer. Importância. Qual a importância da arte na nossa vida, né? A arte ela pode transformar a nossa maneira de pensar e entender o mundo, pois nos faz repensar os nossos posicionamentos socioculturais e artísticos. Então, gente, através de uma obra de arte, você pode estar vendo pontos de vista do artista sobre um determinado tema. Então, isso vai influenciar, muitas vezes, na sua maneira de pensar, na sua maneira de entender certas coisas. Então, a arte ela é muito importante por isso, porque ela vai transformar o que nós pensamos sobre determinados assuntos, porque acabamos de ver, assim, o ponto de vista do artista. De alguma forma, a arte ela vai interferir na sociedade. Ao mesmo tempo, ela vai receber influências do meio que ela está inserida. Então, olha só, a arte não só recebe influências do meio, ou seja, digamos que a sociedade está tendo um certo problema. Os artistas vão e refletem na obra de arte deles, né, esses problemas. Então, ela acaba sendo interferida pelo meio também. O meio vai interferir na criação do artista. E ao mesmo tempo que o meio interfere, a arte também vai interferir no meio, porque as pessoas vão ver aquela obra de arte e muitas vezes vão repensar sobre determinados assuntos. Na página 290, agora nós vamos fazer a ligação entre percepção e arte. Nós já vimos o que era percepção, vimos o que era arte, vimos por que nós estudamos arte dentro da filosofia e agora nós vamos fazer essa ligação, percepção e a arte. Nosso principal debate nesse bimestre é a pergunta: o que a percepção tem a ver com a arte? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós já sabemos o que é percepção, é perceber o que está ao nosso redor, principalmente através dos nossos sentidos. Mas o que isso tem a ver com uma obra de arte, por exemplo? É possível que essa percepção de mundo, sobre a qual acabamos de conversar, estabeleça alguma relação com o artista e a sua arte? Então, será que a percepção de mundo do artista vai estar dentro da obra de arte que ele criou? Será que ele vai expor essa percepção de mundo que ele tem? Será que ele coloca essa percepção nas obras dele? Né? O que vocês acham? Aqui, por exemplo, nós temos uma obra do Pablo Picasso, né, que é Mulher com o Mandolim. Será que a percepção que ele teve sobre mulheres, sobre alguma coisa, interferiu na criação dessa obra de arte? Bom, provavelmente sim, gente. Por quê? A arte ela vai instigar a reflexão e os sentidos, certo? Quando você vai se contemplar uma obra de arte também, ocorre uma interação, experimentando-se nessa relação diferentes estéticas, sentimentos e percepções. Preste atenção, a arte, ela é o quê? A percepção individual sobre alguma coisa. Então, nós podemos dizer que muitas vezes os artistas, eles vão colocar o ponto de vista deles, a percepção que eles têm sobre determinado assunto naquela obra de arte e vão expor essa percepção, tá? Então, ela tem sim a ver com a percepção que o artista tem sobre o que está acontecendo no mundo, porque ele vai pegar um tema, vai ter aquela percepção daquele tema, vai entender e vai colocar o ponto de vista dele dentro dessa obra de arte. Então, nós podemos dizer e afirmar que muitas vezes, né, o artista, ele está colocando o ponto de vista dele, a percepção que ele tem sobre o que está acontecendo no mundo nas obras de arte dele. Página 291, minha arte e minha visão de mundo. Já descobrimos que a arte ela vai estar relacionada à visão de mundo do artista, certo? Agora é a sua vez de estabelecer essa relação. Se vocês fossem um artista, de modo que sua visão de mundo estaria transposta em sua obra de arte, gente, se vocês fossem um artista, vocês colocariam um ponto de vista de vocês em uma obra de arte ou não? Vocês fariam arte somente para alegrar? E mesmo que vocês fizessem uma arte só para alegrar, para divertir alguém, vocês colocariam alguma mensagem nela, um ponto de vista, o que vocês pensam sobre alguma coisa? Primeira questão, mão na massa. Anote aqui algumas palavras que refletem a sua visão de mundo. O que vocês pensam do mundo hoje? Qual é a visão que vocês têm do que está acontecendo no mundo? Pensem em algumas palavras e coloquem aí na primeira questão. Na segunda questão, vocês vão pegar uma folhinha do caderno de vocês, na matéria de disciplina de filosofia, tá? E vão desenhar essa visão de mundo. Prestem atenção, analise as palavras que vocês escreveram, tá bom? Na primeira questão, para poder criar esse desenho
Tá? Então, você vai observar as palavras que você escreveu na primeira questão e vai criar o desenho da segunda questão com base nessas palavras. Olha só, gente, arte e minha visão de mundo. A maneira como eu percebo as coisas e a forma como eu reajo em relação ao mundo constroem juntas a minha percepção de mundo. Então, olha só, muitas vezes, como você percebe o que está acontecendo, a maneira como você vai reagir ao que você está vendo que está acontecendo, vai demonstrar a sua percepção de mundo. Se você fica chateado com certas coisas, se você fica feliz ao ver certas coisas, é a visão que você tem, a percepção que você tem do que está acontecendo no mundo. Aqui nós temos um exemplo de uma obra de arte que realmente traz a visão da artista sobre alguma coisa que estava acontecendo no mundo. Aqui é a obra Operários da Tarsila do Amaral, essa figura que tem vários rostos de pessoas e atrás nós podemos perceber que tem, né, as chaminés de fábricas. Olha só, nessa época, gente, era o auge da Revolução Industrial, né? E os imigrantes, eles vinham para o Brasil em busca de melhores condições de vida e tentavam trabalhar nessas fábricas para poder se sustentar e morar no Brasil. Então, a Tarsila do Amaral, ela percebeu que esses imigrantes, quando eles vinham para cá, eles trabalhavam muito, né? Não tinham leis que realmente estabelecessem um horário de trabalho, eles ganhavam pouco, eles viviam cansados. Então, assim, eles vieram em busca de melhores condições de vida, mas, infelizmente, não era o que estava acontecendo. Então, você pode perceber na obra que ela retratou aqui, que tem o rosto das pessoas e eles estão com rostos, assim, cansados, né? Um semblante cansado. Eles estão meio tristes, meio cabisbaixo, ou seja, eram pessoas que vieram com uma expectativa que infelizmente não deu certo, né? Então eles trabalhavam muito, ganhavam pouco, ficavam super cansados. Então assim, eles eram realmente explorados, esses imigrantes. E foi isso que a Tarsila fez. Ela fez essa obra de arte justamente para demonstrar a exploração que estava acontecendo com os imigrantes que trabalhavam nas indústrias. Página 292, gostar e perceber. Percebemos o mundo, percebemos a arte. Nessas percepções encontramos coisas muito diferentes. Algumas nos agradam, outras nem tanto. A partir deste momento, nós discutiremos a relação entre essas duas coisas, perceber e gostar. E você já parou para pensar na relação que isso tem? Gente, acontecem várias coisas ao nosso redor. Nós percebemos elas, né? Mas nem todas nós gostamos. Umas nós gostamos e outras nós não gostamos. E aí nós podemos perceber, notar que há uma relação entre o ato de perceber e gostar de alguma coisa. E aqui nós temos o significado das duas palavras, né? Gostar. Gostar deriva do latim gustare, que significa no sentido amplo, tomar o gosto por. É quando a gente se agrada de algo, a gente acha que algo é agradável, está ao nosso gosto, né? Está ao nosso agrado. É ter uma predileção por alguma coisa, é quando você prefere alguma coisa. E perceber é quando a gente compreende o que está ao nosso redor, através principalmente dos nossos sentidos, né? Então, gostar é quando você se agrada, tá bom? Você se agrada com alguma coisa, você acha que algo é agradável. Já perceber é quando você nota o que está acontecendo ao seu redor, principalmente através dos seus sentidos. Página 292, conversa vai, conversa vem. Vamos lá. Gostar e perceber são a mesma coisa? A gente viu, né, anteriormente que não. Gostar é quando você se agrada de alguma coisa. E perceber é quando você nota o que está acontecendo através dos seus sentidos. É possível perceber algo e não gostar? Sim, né, gente? Existem coisas que nós vamos perceber que nós não vamos nos agradar com aquilo. Então, nós não iremos gostar. É possível gostar de algo sem tê-lo percebido? Isso não. Lembra que a percepção, ela depende de algo, de alguma coisa acontecendo, de um objeto para que ela aconteça. Se esse objeto não existir, você não vai perceber. Se você não perceber, você não tem como gostar. E gostar o que é agradar-se de alguma coisa, com algo, né? E perceber, notar algo que está acontecendo através dos sentidos. Página 292, para fazer arte, criar. Um dos elementos mais importantes para perceber e compreender a arte é a criatividade. Arte e criatividade estão sempre relacionadas, ou seja,
A arte, gente, ela vai depender muito da criatividade do artista. Não precisa ficar preocupado se você não for tão criativo. Esses exercícios o ajudarão a melhorar e, além disso, a filosofia possibilitará a criação de mais ideias. Então, assim, é normal. Tem gente que é mais criativa, tem gente que é menos criativa. Só que nós podemos afirmar que pessoas que leem mais, que percebem mais coisas, são mais atenciosas, elas realmente são mais criativas. Vamos pensar em estimular a criatividade para entrarmos juntos no mundo da arte. Ou seja, o mundo da arte, ele precisa da criatividade do artista, né? Quanto mais criativo ele for, mais bonito, melhor, né? No caso, bem melhor será a sua obra. E aqui nós temos as definições para vocês entenderem as diferenças, né? Primeira coisa, criar, inventar, né? Criatividade e descobrir. Criar, gente, criar é dar existência, é dar origem a algo, quando você produz alguma coisa. Já inventar é ser o primeiro a ter a ideia, tá? Criar na imaginação, é imaginar. Então, assim, primeiramente você cria algo na sua cabeça, na sua mente, você está tendo aquela ideia que nunca ninguém teve. Então, você está inventando algo. Mas você só vai criar se você produzir, dar origem àquilo, dar existência àquilo que você inventou. E a criatividade é a qualidade de quem é criativo, ou seja, uma pessoa que é criativa, ela tem criatividade. E descobrir é encontrar alguma coisa que até então era desconhecido, ninguém conhecia e estava escondido. Então, novamente, inventar é quando você tem a ideia, você só teve a ideia, mas se você quiser colocar em prática, dar existência para aquela sua ideia, você vai criar. E descobrir é quando você encontra alguma coisa que ninguém tinha encontrado antes, estava escondido. Então, aqui na 293 tem os questionamentos no Conversa Vai e Conversa Vem com relação ao que nós acabamos de falar. Existe diferença entre criar e inventar? Sim. Nós acabamos de ver que criar é o quê? É quando nós temos no caso, você dá origem a alguma coisa. E inventar é quando você tem a ideia, primeiramente, né? E primeiro ter a ideia sobre alguma coisa. Para criar, preciso do meu pensamento ou da minha imaginação? O que vocês acham? Você precisa imaginar? Precisa pensar? Gente, mais ou menos as duas coisas. Mas está mais ligado mesmo ao ato de você pensar como você vai dar existência para aquele produto. Existe diferença entre criar e descobrir? Com certeza, né, gente? Quando a gente fala de criar, a gente está dando origem. E descobrir é você encontrar alguma coisa que estava desconhecida. E a criatividade, o que é? É a qualidade de uma pessoa que é criativa. Página 293, nós vamos justamente anotar, né, falar sobre as definições de cada dessas palavrinhas. Criar é dar existência, dar origem a algo. Inventar é ser o primeiro a ter a ideia de algo. E descobrir é encontrar o que era desconhecido, que estava escondido. Segunda questão. Para você, qual é o cheiro, a cor, o gosto ou o gosto da criatividade? Represente por meio de um desenho. Você vai colocar no desenho o que você acha que é a criatividade. É uma resposta pessoal. E por último, na página 294, estimular os sentidos por meio da música. Bom, a gente já falou que nós percebemos as coisas que acontecem ao nosso redor, nós já falamos a ligação dela com a arte, mas o que a música tem a ver com isso? Nós podemos entender também, gente, que a música ela é um meio, né, de você estar representando a arte. A música ela é uma representação de uma obra de arte, sim. A música ela é só música? A gente sabe que não, né? Ela só serve para ouvir ou ela também serve para ser sentida. Ou seja, quantas vezes nós escutamos uma música e aquela música começa a despertar sentimentos em nós, né? Várias vezes. Tem gente que fica triste, tem gente que fica feliz, tem gente que sai dançando quando escuta uma música. Música estimula só a audição ou mexe com o corpo todo? Quantas vezes tem música que nós vamos ouvir e já começamos a dançar? Já vai dançando, 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 porque parece que ela estimula, dá uma vontade de dançar, de tão alegre que ela é. A arte, muitas vezes, envolve-nos por inteiro.
tá? Assim como quando você entra numa boa discussão de filosofia e pensa muito sobre isso. Neste momento, pense um pouco mais sobre os 5 sentidos e a relação deles com a arte. Eles estão ligados? O que você acha? Vocês acham, gente, que os 5 sentidos estão relacionados com a arte? Claro que estão, né? A obra de arte do artista, ela traz o quê? A percepção que o artista tem. E a percepção, ela vai estar o quê? Relacionada ao que, como nós percebemos o que acontece ao nosso redor, através dos nossos sentidos, principalmente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido o nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, anota essas dúvidas, comparece as nossas videoconferências e tirem todas essas dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!